Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação da Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos já na segunda parte, capítulo 18, e estamos aí seguindo com os últimos conselhos de vida espiritual que São Francisco de Sales está nos dando, né? Ele já construiu ali uma bela estrutura para nós vivermos uma vida espiritual, mas ele ainda está dando conselhos muito importantes para a nossa vida espiritual e nós não podemos desperdiçar. E hoje ele fala das inspirações. Vamos entender um pouquinho do que se trata, segundo as próprias palavras do santo. Damos o nome de inspirações a todos os atrativos, movimentos, censuras, remorsos interiores, luzes e conhecimentos que Deus nos desperta, em nós desperta, acalentando nosso coração com suas bênçãos e com o seu desvelo e amor paternal, a fim de nos acordar, estimular, impelir, atrair as santas virtudes, ao amor celeste, às boas resoluções, numa palavra, a tudo que nos encaminha para o nosso bem eterno. Então, pensa lá, você está fazendo um momento de oração e a sua oração está correndo naturalmente, né? E, de repente, você sente de rezar por determinada pessoa. Bem como se fosse um impulso mesmo, algo assim, não faz sentido porque você não estava pensando nessa pessoa, tal, de repente veio de você rezar para aquela pessoa. A gente pode chamar isso de uma inspiração. Alguma situação que você tem que fazer, sei lá, a lembrança de um santo, a lembrança de uma passagem, a lembrança, aquilo ali pode ser uma inspiração que vem de Deus, tá? E eu tô dando inspirações bem assim pequenas, mas isso pode até, a gente pode ter coisas maiores, tá? A gente pode chamar de inspiração, né? Até poderia chamar de certa forma de consolações, né? Que é a forma assim, que a gente refere quando Deus intervém diretamente, dá uma graça muito direta na oração. E é interessante que ele fala disso, né? A gente precisa entender que as inspirações, a gente não pode ficar viciado nas inspirações, né? Viver só à base de sentimentos gostosos na oração. Mas muitas vezes Deus sugere, né? Nem sempre a inspiração é um sentimento gostoso, tá? Pode ser um sentimento de incômodo, inclusive, tá? Exatamente para te inspirar aí a conversão. Mas a gente não pode ficar só viciado em sentir as coisas, ou de perceber as coisas, de receber essas inspirações. Mas até ele vai dizer isso. Ele fala assim: para a perfeita realização de um casamento, requer 3 coisas por parte de uma donzela que se quer casar. Primeiro, a de propor o casamento. Segundo, ela tem que aceitar a proposta. E, por último, ela tem que consentir. Da mesma forma, querendo fazer em nós, por nós e conosco, alguma ação extremada de caridade, primeiro ele nos propõe. Então, a inspiração vem como uma proposta de Deus. Depois nós precisamos aceitar, né? Nossa, acho que Deus me propôs alguma coisa. Mas, e por fim, nós precisamos consentir, nós precisamos transformar essa inspiração em atitude. Não basta só receber a inspiração, né? E não fazer nada dela. E vai dizer que a tentação, ela também se manifesta assim. Vem ali como uma deleitação e por fim ela termina com consentimento. A gente começa a ser tentado e depois a gente acaba consentindo. E ele vai dizer que a inspiração vai no sentido contrário da tentação. Então ela é o oposto da tentação, é a inspiração. Se a tentação é algo que, né, o demônio nos conduz para o mal, juntamente ali com o mundo e com a nossa própria carne, na inspiração é algo que vem de Deus para nos levar para o bem, para a virtude. Um nos leva para o pecado, outro nos leva para a virtude, para a caridade. Então, a gente, uma pergunta que se coloca, né? Ele vai falar disso em um parágrafo, seria bom, então, viver sempre na inspiração e na consolação. Porque se na tentação nós caímos, nós podemos cair, né? Poxa, pensou se nós pudéssemos viver sempre na inspiração, sempre com essa consolação de Deus? Ele diz, se a inspiração durasse todo o tempo de nossa vida, de modo algum seríamos, contudo, agradáveis a Deus. Se nela não sentíssemos gosto, pelo contrário, sua majestade divina receberia agravo e ofensa, tá? Como sucedeu aos israelitas, com os quais esteve 40 anos no deserto. Então, pensa lá nos israelitas que receberam tantas e tantas inspirações, consolações de Deus. Deus deu os mandamentos, Deus falou com ele, Deus se manifestou no meio deles, Deus deu tantas coisas boas para eles,
mas eles não cumpriram aquilo que Deus pedia para eles. E eles viviam resmungando, eles viviam murmurando, eles não viveram a plenitude de toda a graça que Deus estava se manifestando no meio deles, tanto que essa geração não entra na Terra Prometida, né? Porque ela precisa ser purificada, porque a gente, assim, poxa, só inspiração, mas sem consentimento e sem prática, né? Deus, ele nos dá a liberdade de ação. Se nós vivêssemos só na base das consolações, nós não teríamos espaço para a nossa liberdade também, para que nós demonstrássemos amor. Isso não seria bom para nós, haja vista que nós precisamos dessa redenção, nós precisamos, né, dar a nossa própria resposta. Ele fala assim: o prazer que se toma nas inspirações é um grande estímulo, né? Mas nós não podemos ficar reféns dela. Ele fala assim: é um bom sinal e coisa muito útil gostar de ouvir a palavra de Deus. Mas de nada adianta se isso não gerar. Então, eu conheço muitas pessoas que gostam muito de ouvir, né? A gente está vendo agora, né, muita gente assistindo Frei Gilson, muita gente ouve palestras, gosta de ouvir palestras, tem gente que gosta de ouvir pregação, gosta de ouvir um louvor, né? Seja católico, seja evangélico, gosta de ouvir músicas ali no carro. Às vezes a gente entra no Uber, tá tocando música, pessoas gostam de ouvir pregação, a pregação toca o coração, fala o coração deles, mas isso não se traduz em mudança de vida, né? Então, assim, esse prazer que a gente sente de ouvir a palavra de Deus é algo bom, mas só isso não basta. Não basta, porque Deus não é um amuleto, Deus não é um anestésico. Então, aqui ele fala, olha, mas é o consentimento que completa o ato virtuoso. Se recusamos o consentimento, né, diante da inspiração, nós ofendemos grandemente a Deus. Pensa alguém falando com você e você virando as costas. É uma grande ofensa. Então ele vai falar disso, né, que o consentimento, que levar a cabo aquilo que a inspiração te revela, te mostra, te inspira, seria uma grande ofensa a Deus. E ele fala então assim, para Filoteia, para nós, né, almas devotas: resolve-te, Filoteia, aceitar de bom grado todas as inspirações que Deus aprouver mandar-te. Ele fala: ouve gostosamente as suas propostas. Mas ele fala: mas antes de consentir e abraçar inspirações das coisas importantes ou extraordinárias, então vamos abrir aqui um parênteses. A gente estava falando das inspirações, pode ser que são inspirações muito simples. Poxa, rezar por alguém. Não tem nada de mal de rezar por alguém, não é algo extraordinário. Agora, podem ser que nós tenhamos uma inspiração. Eu senti uma inspiração aqui de aumentar em 1 hora a minha vida de oração. Eu senti a inspiração que agora eu vou rezar o rosário todo dia. Já é algo mais importante. Isso pode comprometer aqui. Eu senti uma inspiração de mudar de emprego, pedir conta e vender tudo que eu tenho. Você está entendendo que tem coisas maiores? Ou talvez você tenha tido alguma inspiração que lembra alguma coisa mais mística, mais extraordinária, que você precisa ali de alguma ponderação. Será que, né, dom do discernimento dos espíritos, será que isso é eu? Será que é do demônio? Será que é de Deus? Então ele fala assim, nesses casos, você precisa levar para o seu diretor espiritual. Ele está ali para isso, a fim de que ele examine se a inspiração é verdadeira ou falsa. Tanto mais que o inimigo, vendo uma alma pronta para consentir nas inspirações, lhe propõe, às vezes, algumas coisas falsas. Então, a gente não pode confiar 100% na nossa carne para discernir as inspirações de Deus. Poxa, até pouco tempo atrás nós estávamos aí no lodo e agora nós somos, né, canos limpinhos, onde a graça passa e nós não nos confundimos. A gente sabe, eu vejo assim, estou aqui lutando com a Filoteia durante esses 40 dias e vejo um grande progresso baseado na onde eu estava para onde eu estou, mas baseado no meu caminho para o céu, talvez esse progresso tenha sido muito pouco ainda. E de repente eu achar que eu estou totalmente sensível às inspirações e não duvidar que isso possa ser meu também, então, poxa, dependendo se é uma coisa óbvia, boa, e mais simples, não tem importância, você vai cumprir, mas se existe algo que possa gerar alguns comprometimentos, algo que possa realmente aí interferir mais na minha vida, na vida da minha família, na vocação nossa, que é uma vocação no meio do mundo,
é importante você levar isso para o diretor espiritual, tá? Uma vez dado o consentimento, é preciso, com grande cuidado, provocar os efeitos e passar a execução da inspiração. Tá? Então, mais uma vez, ele enfatiza isso, né? Vamos executar, vamos colocar os meios para que essa inspiração produza efeito na nossa vida. Então, Deus me inspirou de rezar por fulano, e eu preciso organizar-me para rezar por fulano, para que essa inspiração produza seus efeitos. Eu senti a inspiração de meditar a Filoteia na Quaresma. Eu preciso colocar os meios aqui de ler a Filoteia. E ele fala, ora, para tudo isso contribui maravilhosamente praticar bem o exercício da manhã, os retiros espirituais. Então aqui, porque o exercício da manhã você coloca para Deus, né, aquilo que você quer fazer naquele dia. Então assim, é interessante você já colocar diante de Deus aquele compromisso de praticar a inspiração que ele mesmo deu. E nos retiros espirituais também, ele fala assim, retiros espirituais não é só você você pode meditar coisas gerais, né, na paixão de Cristo, mas você pode trazer nesses retiros espirituais questões também mais particulares, né, nossa, né, estou diante aqui da cruz de Cristo, né, lembrando desse mistério de Jesus na cruz, e diante da cruz eu estou levando essa pessoa que eu me comprometi a rezar, né, já colocando aqui também. Então, você está entendendo que você pode trazer situações mais particulares. Ou você pode, sei lá, sentir alguma inspiração relacionada ao meu trabalho, ou ao meu estudo, e de repente você pode trazer, né, situações disso. Poxa, Jesus ali com São José, ou Jesus ali no templo com os doutores, não sei. Tá bom? Então, você pode trazer essas situações mais particulares. Tá? Eu lembro muito bem, né, marquei aqui para comentar com vocês, do Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Ele, se eu não me engano, era quando ele queria construir um rincão novo, né, pode ser que seja alguma outra obra, tá, e eu esteja confundindo, mas ele costumava caminhar durante muitos anos antes de construir o rincão novo, que é aquele rincão grandão, ele caminhava naquele terreiro rezando o rosário. E ele ia rezando o rosário dele, e ele ia pensando naquele terreno, de como que ia construir as coisas, tal. Ou seja, ele estava ali diante da inspiração de Deus, né, rezando e já fazendo aquele, de certa forma, um retiro espiritual nesses moldes de São Francisco de Sales, né, considerando que Padre Jonas ele era salesiano, então ele com certeza conhecia muito bem a obra de São Francisco de Sales. E ele estava ali, fazendo aquele momento que ele se retirava, né, das correrias, do trabalho dele pastoral e também de administrador. Ele estava ali entrando, vendo aquele rincão, ele mentalizando, né, trazendo dentro do coração dele, colocando diante de Deus. Então, eu acho que encaixa bem nesse campo também dos que os retiros espirituais eles podem ser particulares, não somente gerais. Tá bom? Amanhã nós seguimos, tá? Sexta-feira da Paixão amanhã, e seguimos aí com a graça de Deus. Fiquem com Deus.